vai viajar para o Oriente Médio. Então, a receita que eu vou fazer hoje é o hummus, que é feito com grão de bico. E agora eu vou passar os ingredientes. Para a gente fazer o hummus, então, a gente vai precisar de grão de bico, uma cebola, um talo de salsão, uma cenoura, caldo de um limão e alho. Além disso, nós também vamos precisar da tahine, que é uma pasta de gergelim, que eu vou mostrar também como se faz em casa. O primeiro passo dessa receita começa um dia antes. Por quê? Porque a gente tem que deixar o grão de bico de molho. O grão de bico, ele vem assim. E a gente tem que deixar ele de molho 24 horas para ele ficar assim. Depois que a gente deixou ele 24 horas, eu vou escorrer aqui. Aqui eu coloquei 1,5 xícaras de grão de bico, tá? Vou colocar aqui. A gente vai usar a panela de pressão, mas se tu não gosta ou se tu não quer usar a panela de pressão, dá pra fazer também, só que vai demorar o dobro do tempo pra cozinhar, né? Então, o que eu aconselho é que use a panela de pressão. Junto na panela, a gente vai botar a cebola. Isso são só para aromatizar. Então, a gente vai cortar de uma forma que a gente consiga pescar depois esses legumes. Então, eu vou cortar em 4 aqui. Vou botar aqui. O salsão também. Eu indico o seguinte, às vezes a gente tá fazendo comida e daí sobram uns pedaços de legumes. Dá pra congelar e depois usar pra fazer esse tipo de receita ou fazer caldo. Cenoura aqui eu vou tirar a casca. Vou só cortar aqui. E aqui também em pedaços grandes, porque é só para aromatizar. Daí a gente vai colocar ali. Eu gosto sempre de colocar um pouco de sal. Então, eu vou colocar um pouco e daí depois eu vou acertar no fim da receita. Agora eu vou botar água. Então, eu coloquei a água um pouquinho acima de tampar o grão de bico. E agora eu vou colocar para ferver. Depois que ele começa a levantar a fervura, 30 minutos, mais ou menos, para o grão de bico cozinhar bem. Então, agora já deu o tempo do nosso grão de bico. Eu vou pescar aqui os temperos que a gente colocou. E eu queria dizer também que se tu quiser colocar outros temperos, tu pode colocar folha de louro, pode colocar pimenta, pode colocar coentro. Todas essas sementes pode ser adicionado aqui, tá? Fica bom, fica ótimo. Eu só não coloquei porque eu também não tinha em casa, então eu tô fazendo da forma mais simples, tá?
Então agora, depois que eu tirei ali os aromatizantes que estavam ali junto com o grão, eu vou tirar a casca aqui do alho. Vou colocar aqui no copo, porque a gente vai fazer com o mixer, tá? Mas se tu quiser fazer também com o liquidificador, pode fazer, tá? Aqui eu vou cortar o limão. Pode ser o limão que tu tiver em casa. E agora eu vou pegar aqui o grão de bico com um pouco de caldo, tá? Como meu copo é pequeno, eu vou fazer aos poucos. Coloquei um pouco de caldo. Ó, aqui o grão e um pouco de caldo, tá? Então agora, deixa eu só colocar isso pra cá pra ficar melhor. Agora eu vou tirar e vou botar mais um pouco de grão. Ó, ainda tá bem pastoso. Então agora, nesse momento, eu vou adicionar os temperos e um pouquinho mais do líquido pra gente chegar no ponto. Que é o limão, para dar uma acidez. Coloquei só meio limão por enquanto. Vou adicionar um pouquinho mais de sal. A nossa tahine que a gente fez, eu vou colocar uma colher generosa. Vou utilizar aqui para e mais um pouquinho do caldo. E a gente mistura de novo. Eu tô achando que ela ainda tá bem firme, então vou adicionar um pouquinho mais do líquido, tá? Porque o que que acontece? Depois tu vai guardar e ela vai firmar um pouco mais. Então, para ela não ficar uma coisa seca, a gente tem que fazer no ponto certo. Então agora, eu acho que a gente chegou no ponto ideal.
Eu vou colocar num pratinho. E é bom sempre provar. Então, vou pôr aqui no pratinho. Acho que eu vou ficar assim, desse lado, fica melhor. Eu vou colocar no card do vídeo o pão que eu fiz, que é o chapati, para comer com essa pastinha. Então agora, por último, é só acertar o tempero, pode colocar pimenta. Eu vou colocar um pouco de páprica, tá? Pode colocar azeite também. Se você achar necessidade, também pode colocar o restante do limão. E não se esquece de curtir, compartilhar, mandar para os amigos. E também, se você fizer a receita, eu gosto sempre de ver quando vocês fazem. Podem marcar a hashtag Receitas que Brilham ou marcar o nosso Instagram, o Facebook, que eu gosto bastante de ver.